Fala galera do Aprovest Pré-IFES, aqui quem fala é o professor Thomas de Física, trazendo para vocês a nossa correção da lista de exercícios, né, de movimentos verticais. Eu quis trazer a correção da lista hoje porque a partir da próxima semana nós vamos começar um outro assunto, dinâmica, né? E aí, começando a dinâmica, a gente tem que, obviamente, ainda utilizar os conceitos da cinemática, né? MRU, MRUV, velocidade média, movimentos verticais. Querendo ou não, os vetores eles ficam entre ali dinâmica e cinemática, tá? A gente estuda uma cinemática vetorial, que para vocês no IFES não aparece, e a gente vai usar os vetores na dinâmica, e aí sim tende a aparecer. Apesar da prova dos últimos anos ter meio que negligenciado a parte. Tudo que não seja cinemática está sendo negligenciado, né? Então, nos últimos anos a prova vem focando bastante em cinemática. Agora, depois de cinemática, o que tem mais força, tem mais chance de aparecer são as forças, ok? Bom, então vou trazer a correção da lista, é uma lista extensa. Eu vou fazendo com vocês as questões em alguns momentos do vídeo. Talvez eu dê uma acelerada, eu vá escrevendo todo o processo em off e explique para vocês o resultado, talvez fique melhor. Eu pretendo ver o tamanho do vídeo primeiro, né? São 14 questões. No mais, eu escolhi aparecer hoje aí, eu não estava aparecendo para usar toda a tela, mas acho que hoje não vamos ter problema aí. Eu não vejo a minha câmera enquanto eu estou gravando, então eu ficava com medo de entrar na frente de alguma frase, de alguma coisa que eu escrevesse, e aí por isso eu estava querendo usar a tela toda. Mas hoje vou aparecer para mostrar que eu estou bem, estou vivo, estou com a barba crescendo novamente e o cabelo nem se fala, né? Então vamos lá. Questão 1. Frequentemente, quando estamos por passar sobre um viaduto, observamos uma placa orientando o motorista para que comunique à polícia qualquer atitude suspeita em cima do viaduto. O alerta serve para deixar o motorista atento a um tipo de assalto que tem se tornado comum e que segue um procedimento bastante elaborado. Contando que o motorista passe em um determinado trecho da estrada com velocidade constante, um assaltante sobre o viaduto aguarda a passagem do para-brisa do carro por uma referência previamente marcada na estrada. Nesse momento, abandona em queda livre uma pedra que cai enquanto o carro se move para baixo do viaduto, né? A pedra atinge o vidro do carro, quebrando-o e forçando o motorista a parar no acostamento mais à frente, onde outro assaltante aguarda para realizar o furto. Então aqui mais ou menos um esquema, né? A pedra é jogada aqui para baixo enquanto o carro se movimenta para passar por baixo dela. Suponha que em um desses assaltos a pedra caia por 7,2 metros, como está ali, antes de atingir o para-brisa do carro. Nessas condições, desprezando-se a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo, a distância d da marca de referência, que está aqui onde o carro está, relativamente à trajetória vertical que a pedra realizará em sua queda para um trecho da estrada onde o carro se move, onde os carros, né, no caso, se movem com velocidade constante de 120 km por hora. No fim das contas, eu quero saber quem é D, ok? Então, acho que está sumarizado aqui, tanto na imagem quanto aqui nessa parte de baixo, nossos dados, tá? Então, vou usar isso aqui para separá-los. Na cinemática, gente, é importante a gente separar os dados. E quando o desenho não é dado, né, aqui no caso ele já deu o desenho, ótimo, mas quando o desenho não é dado, tentar também desenhar o que ele está falando. Então vamos separar os dados. Primeiro, um desses assaltos a pedra caia por 7,2 metros. E aí, se a gente volta no texto rapidamente, ele fala, ó, cadê? Nesse momento, abandona em queda livre uma pedra. Ele fala que a pedra é abandonada em queda livre. Então, os dados aqui da pedra, né, primeiro, vão ser quais? Pedra.
Então, a velocidade inicial da pedra é zero, já que ela é abandonada em queda livre. Ela vai cair por uma altura de, uma altura H de 7,2 metros. Tem a aceleração da gravidade aí, que é de 10 metros por segundo. E é isso que a gente sabe da pedra, né? Ao passo que do carro, então a pedra tem isso aqui de informação inicialmente. O carro ele vai ter uma velocidade constante de 120 quilômetros por hora. Se vocês estiveram ouvindo um barulho aí, é a máquina de lavar, tá? E 120 km por hora, e ele vai percorrer um ΔS conhecido, aliás, um ΔS que não é conhecido, eu vou chamar de D, que é o que eu quero saber no final, né? Quero saber qual o valor de D. Lembrando que o carro está a uma velocidade constante, ok? Bom, então a primeira coisa aqui é o que eu tenho que calcular. Na cinemática, a gente, quando tem questões elaboradas assim, né? Essa aqui é uma questão um pouco mais elaborada, às vezes você tem que calcular um dado para aplicar em outro dado, né? Em outra situação. Qual é a única movimentação que une a pedra caindo, ou qual a única grandeza que relaciona a pedra caindo com o carro? Essa relação é o tempo. O tempo de queda da pedra vai se relacionar com o tempo que o carro demora para percorrer esse pedaço D, ok? Então, de certa maneira, agora a gente pode saber o que eu tenho que calcular. Eu tenho que calcular o tempo de queda. Como a pedra é o que me dá mais informações, né? Você vê que aqui, para o carro eu não tenho duas informações, lembrando que isso é um movimento constante, né, com velocidade constante, ou seja, eu tenho uma fórmula só para usar, que é a de velocidade, aliás, duas, né? A de velocidade média ou a de movimento uniforme, né? O sorvete, que no fim são a mesma fórmula. São só formatos diferentes de escrever. Então, tenho velocidade inicial, tenho a altura percorrida, tenho a gravidade, quero saber o tempo. Então, não posso usar o vovó atrás do toco, né, o VV0GT. Não posso usar Torricelli, porque eu não vou calcular o tempo com Torricelli. Então, preciso usar o sorvetão, que aqui a gente vai escrever com H, né? H igual a H0, eu já posso falar ΔH, a altura percorrida, vai ser igual a V0 vezes o tempo de queda, eu vou botar TQ, mais GT ao quadrado sobre 2. Então, a variação da altura sofrida pela pedra é 7,2 metros. Não vou botar as unidades, né, porque para não ficar muito poluído, mas 7,2, V0 é 0, logo isso aqui, V0 vezes T some, né, vira 0, mais G10 vezes T ao quadrado sobre 2. Então, beleza, temos aqui já uma relação. Passo o 2 multiplicando. Então, vou ter aqui 14,4, né, 7,2 vezes 2 é igual a 10 vezes t ao quadrado. Vou aqui fechar mais uma linha. Passo o 10 agora, dividindo, né? Então, passo o 10 ali para baixo. Eu vou ter, então, agora que 14,4 dividido por 10 é igual a t ao quadrado. Então, t ao quadrado será igual a 1,44. Logo, t é a raiz disso. Raiz de 1,44.
Bom, gente, como que a gente tira a raiz disso? A gente pode fazer um jeito aqui de simplificar usando fração, né, para esse cálculo de raiz. Então, ó, raiz, vou usar esse pedacinho aqui de cima, de 1,44, eu posso escrever como a raiz de 144 sobre 100, né? Porque 1,44 eu tenho duas casas antes da vírgula, isso quer dizer que eu estou após a vírgula, né? Melhor dizendo, então eu estou dividindo esse valor por 100. Então eu posso também, ó, dividir em cima e embaixo, né? A raiz ela tem essa propriedade. A raiz de uma fração é a fração do numerador dividido pela fração do denominador. Raiz de 144 é 12, raiz de 100 é 10, isso dá 1,2. Então aqui calculei meu tempo, 1,2 segundos. Então esse tempo de queda da pedra é o mesmo tempo que o carro tem para atravessar esse caminho aí, né? Então o que a gente pode fazer? Aplicando a fórmula de velocidade média, agora para o carro, eu vou ter que V é igual a ΔS sobre ΔT. Como a velocidade é constante, não é uma velocidade, não precisa ser uma velocidade média, né? Aí vamos pensar o seguinte, ó, quilômetros por hora e o tempo está em segundos. Não está batendo bem, a gente precisa dividir. Eu vou tentar fazer as contas com vocês aqui para a gente criar esse hábito, tá? De não fugir a calculadora. De vez em quando, para nosso vídeo não ficar muito extenso, eu vou pular as contas, tá? Vou fazer aqui na calculadora rapidinho, porque o foco aqui não é fazer conta, né? Aprender a física da coisa. Então, de vez em quando eu vou fugir e fazer as contas, de vez em quando eu faço na calculadora. Então, ó, 120 dividido por 3,6, eu adiciono um zero e sumo com a vírgula, tá? E vira 36. 120 dividido por 36 dá por 3, né? 3 vezes 36 dá 108. Vem aqui, roubo 1, 10, então dá 2, 1, 12. Vem 0, 120 novamente, dá por 3. Então a gente vai vendo aqui, né? 108 por 12, vem 0,33,33333. Então eu vou botar 33,3, porque eu usei uma casa após a vírgula aqui, vou usar uma casa após a vírgula lá em cima. Então a velocidade de 33,3 metros por segundo, eu vou percorrer uma distância d em um tempo de 1,2 segundos. Acho que já fica mais ou menos aí, né? Então, passo o d, o 1,2 para cima aqui, multiplicando, d será 33,3 vezes 1,2. Vamos nos rascunhos aqui, igual prova, né? A gente vai fazer um conta onde dá. 33,3 vezes 1,2. 2 vezes 3, 6, 6, 6, mais, eita, 3, 3, 3. 6, 9, 9, 3. É bagunça. Professor de física que é assim. 1, 2, 1, 2. 39,96, né? Então, 39,96 metros. E essa é a nossa resposta. Letra C, né? Mais próximo aqui é a letra C. Beleza, gente? Próximo. Então aqui, né? Acho que a gente vai ficar repetitiva a lista uma hora, porque a cinemática é meio repetitiva. Querendo ou não tem muitas análises diferentes. Um coco cai de um coqueiro e atinge o solo. Para analisar esse movimento, pode-se considerar o coco como uma partícula, ou seja,
desprezar sua dimensão. E a velocidade inicial do movimento como nula. Então aqui já temos uns dados separados, né? Velocidade inicial do coco é zero. Calcule a velocidade do coco ao colidir com o solo. Então quero calcular a sua velocidade final, sabendo que a altura inicial foi de 6,05 metros. Então a altura que ele caiu foi de 6,05 metros. Desprezando o atrito entre o coco e o ar e ainda adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então aqui, né, separei todos os dados, eu quero saber a velocidade final. A única fórmula que tem velocidade final, as únicas que tem, são a primeira, que é a função horária da velocidade, só que eu jogaria fora a altura, e a equação de Torricelli, que eu não tenho o tempo. E casa bem com meus dados, né? Então vamos usar a Torricelli aqui. ΔH, eu escrevo H, mas ΔH é a variação de altura. Quando eu faço H, é a altura... aqui seria a altura inicial, H0, mas a gente não precisa se prender muito com esses detalhes, assim, na parte de altura. Sempre usa a altura que ele participa, que ele se movimenta. E a gente vai determinar sinal disso só na gravidade. E aí facilita muito o cálculo, tá? Você não ter que criar referencial para cada questão que você faz. Então, tomar uma aguinha. V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais, e aí 2 vezes 10 positivo, né, o corpo está caindo, vezes a altura de 6,05. Então V ao quadrado vai ser 0 ao quadrado, some, 10 vezes 6,05 dá 60,5, vezes 2, isso vai dar 121. Então V vai ser igual a raiz de 121. E essa raiz é 11 metros por segundo. Letra B. Beleza? Próximo. Recentemente, uma equipe de astrônomos afirmou ter identificado uma estrela com dimensões comparáveis às da Terra, composta predominantemente por diamante. Por ser muito frio, o astro, possivelmente uma estrela anã branca, teria tido carbono de sua composição cristalizado em forma de um diamante, praticamente do tamanho da Terra. Considerando que a massa e as dimensões dessa estrela são comparáveis às da Terra, espera-se que a aceleração da gravidade que atua em corpos próximos à superfície de ambos os astros, seja constante e de valor não muito diferente. Suponha que um corpo abandonado a partir do repouso. Então agora a gente está falando de uma aceleração gravitacional nesse corpo que é diferente. Então a G provavelmente vai ser diferente da Terra. Vamos ver. Suponha que o corpo abandonado a partir do repouso, então V0 é igual a zero, de uma altura, aqui então uma altura de 54 metros, na superfície da estrela apresente um tempo de queda T igual a 3 segundos. Dessa forma, pode-se afirmar que a aceleração... Então, é um caso raro aí de questão que quer calcular a gravidade. Bom, se a gente olhar as fórmulas, as três principais, a gente tem gravidade aparecendo em todas. Então, por aí não dá para selecionar qual fórmula usar. Agora, quem mais aparece em todas? Velocidade inicial. Ufa! Então tem. Se eu não tivesse velocidade inicial nem gravidade, aí seria um problema que deveria ser resolvido provavelmente por sistemas. Né? Porque V0 tem que ter, tem todas as fórmulas, e G tem todas as fórmulas. Quando a gente chega num caso em que não tem nenhuma das duas, aí é um probleminha maior para resolver a questão. Então aqui, ó, eu tenho tempo, então Torricelli já não me favorece muito. Assim também como eu não tenho a velocidade final do corpo. Então, fica meio claro aí que eu tenho que usar o sorvetão.
igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. No caso aqui, G, né? Então, ΔH vai ser 54 metros. O V0 é 0. Some. G eu quero descobrir. T ao quadrado, isso aqui vai ser... Bom, vou botar 3 ao quadrado sobre 2. Então, 54 é igual a 9G sobre 2. Então, agora, a gente vai ter que... Passo 2 para cá para cima, né? Multiplicando. 108 é igual a 9G. Então, G vai ser 108 dividido por 9. 90 dividido por 9 dá 10, 99 dá 11, 108 dá 12. Letra C para a questão 3. 12 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. 4. Desprezando o atrito do ar, uma pedra foi lançada verticalmente para cima. Então agora é uma questão de lançamento para cima, né, vertical, a partir do chão. Então aqui a pedrinha foi lançada a partir do chão para cima. Bom, sabendo que o tempo total da sua trajetória até cair no chão foi de 4 segundos, então olha só, tempo total, 4 segundos. E considerando G igual a 10, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos deduzir que a altura máxima em metros alcançada pela pedra. Então eu quero saber H máximo. Bom, se eu sei que H máximo é o que eu quero saber, eu também sei isso aqui, ó, que a velocidade final na subida é 0. E lembrando que se o tempo total é de 4 segundos, quer dizer que no movimento espelhado, não um movimento simultâneo, um movimento que acontece em 2 momentos, o tempo de subida até a altura máxima, aqui H máximo, esse tempo de subida é igual ao tempo de queda. Então, o tempo de subida vai ser 2 segundos e o tempo de queda vai ser 2 segundos, ok? Então eu tenho o tempo de subida, eu tenho a gravidade, eu tenho a altura máxima, eu tenho a velocidade final. Então, de novo, eu tenho V0 em todas as fórmulas. Se eu usar já uma fórmula que tenha a altura, né, percorrida, eu vou jogar fora uma informação. Então, primeiro eu preciso saber... Então, primeiro aqui eu preciso calcular quem? V0, né, velocidade de lançamento. Então, calculando V0, eu vou ter que V é igual a V0 mais menos GT, né? Porque aqui eu estou tratando do movimento de subida para calcular a velocidade de lançamento. Eu poderia fazer todo o inverso de calcular a queda, tá? Mas eu acho mais fácil calcular a subida. Então, V na subida é 0. V0 na subida eu quero descobrir. G na subida é 10. E o tempo de subida é 2. Então, V0 vai ser igual a 20, né? Passo o V0 para cá, menos V0 é igual a menos 20, então V0 vai ser igual a 20. Estava salvando aqui, metros por segundo. Logo, agora eu preciso calcular a altura máxima. Tendo a velocidade inicial, tanto faz, né? Como eu já tenho tempo também, vou usar o sorvetão. Então, ΔH é igual a V0t menos, porque está subindo, GT ao quadrado sobre 2. Quando a gravidade atrapalha o movimento acontecer, ela é negativa. Então, ΔH é o que eu quero descobrir. V0 é 20.
vezes t é 2, tempo de subida, menos 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Então, ΔH vai ser 40 menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10 é 40. 40 dividido por 2 é 20. Isso vai dar 20 metros, letra C de casa. Questão 5. Um marceneiro está trabalhando na cobertura de um edifício. Por descuido, o martelo de massa 300 gramas escapa de sua mão e cai verticalmente. Sabendo-se que a velocidade do martelo imediatamente antes de tocar o solo é de 25 metros por segundo, num tempo de queda igual a 2 segundos, e considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a altura do edifício é em metros. Bom, essa questão eu já fiz antes e ela tem um pequeno problema, porque as palavras escapa da sua mão e cai verticalmente nos levam a crer que o martelo, ele, por exemplo, o cara estava em pé e soltou o martelo e ele caiu do alto do prédio. Só que não é isso. Primeiro, porque se a gente fizer a conta de... E aí vou separar os dados aqui para a gente falar disso. A massa do martelo é irrelevante na queda, porque a gente vai desconsiderar a resistência do ar. A velocidade final da queda é 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Num tempo de queda igual a 2 segundos. E a gravidade como 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só. Se a gente levar em consideração que o martelo foi solto, se ele cai 2 segundos com a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado, ele deveria chegar ao solo com a velocidade de 20. Isso é a primeira coisa. Então, na verdade, a gente tem que considerar que no movimento da batida o martelo foi solto, né? Muito, para mim, um erro de enunciado, mas que, querendo ou não, a gente ainda assim consegue fazer. E se a gente fizer sem levar isso em consideração, a resposta é da 31,25, que é a letra D, tá? Eu lembro que eu de fazer essa questão recentemente, inclusive para outra turma que eu estou dando aula, e aí eu via essa falha, vamos dizer assim, denunciada. Então, a bolinha foi lançada com uma velocidade inicial, ele vai percorrer um ΔH aqui do prédio e vai chegar aqui com a velocidade final dele, de 25 metros por segundo. Então, primeira coisa de tudo, eu preciso saber quem é V0 antes de calcular o ΔH, né, a altura do edifício. Ok? Então, vamos lá fazer essa continha. Então, calcular V0, eu tenho a velocidade final, eu tenho o tempo de queda e eu tenho a gravidade. Posso usar V igual a V0 mais AT. Só que aí no caso aqui é uma queda, seria mais G. A velocidade final é 25. A velocidade inicial eu quero descobrir. G é 10 e T é 2, tempo de queda. Então 25 é igual a V0 mais 20. V0 é igual a 5 metros por segundo. Então, agora que eu sei que há, sim, uma velocidade inicial, eu posso calcular a altura, né, do edifício. Como eu tenho, sim, o tempo de queda, eu posso usar, tanto faz, tá? Eu tenho V0, tenho a gravidade, tenho o tempo, tenho a velocidade final e quero descobrir ΔH, eu só não poderia usar essa primeira, mas as outras duas eu posso escolher. Vou usar a Torricelli. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G ΔH. V ao quadrado vai ser 25 ao quadrado, que é igual a V0, que é 5 ao quadrado,
mais 2 vezes 10 vezes o ΔH. 625 é igual a 25 mais 20 ΔH. Passo 25 para lá menos, 600 é igual a 20 ΔH. Corta um zero com um zero. ΔH, então, será 30 metros. Então, é uma questãozinha que pode gerar dúvida, mas se você fizer do outro jeito, é essa questão, tá? Se você fizer do outro jeito, ela ainda dá certo. Dá 31,25, aí você poderia marcar pela mais próxima. Eu fiz do jeito para a resposta ser correta, beleza? Mas a interpretação aqui não ajuda, tá? Parte interpretativa. 6. Deixa eu aumentar um pouquinho o ventilador, porque o calor tá vindo. Um objeto foi abandonado do 6º andar de um prédio. Abandonado. Agora, tá claro aqui, ó, que ele foi solto. Do 6º andar de um prédio a 20 metros do solo. Então, vou falar que ΔH é 20 metros, causando um acidente. A perícia determinou que a velocidade com que o objeto chegou ao solo, e aí vamos considerar que o módulo da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, sem resistência do ar. O corpo atingiu o solo com a velocidade em quilômetros por hora, então depois a gente deve ter que converter aí, igual a, e ele se foi abandonado, V0 é zero. Então, de novo aqui, tudo para a gente usar a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH. Velocidade ao quadrado, quero descobrir quem é. V0 ao quadrado é zero. 2 vezes 10 vezes 20. Velocidade, então, vai ser 200 vezes 2, 400 quadrado. Então, a velocidade é a raiz de 400. Olha, eu já dando spoiler aqui. Raiz de 400, que é 20 metros. 20 metros. Opa, achei que estava calculando a altura. 20 metros por segundo. Velocidade. Como é 20 metros por segundo, para converter por quilômetros por hora, a gente tem que multiplicar por 3,6. Isso vai dar 72 km por hora. Letra D de dado. Questão 7. Um objeto pontual é jogado para baixo com a velocidade inicial. Então agora ele deixa bem claro aí, né, que foi um lançamento para baixo, estando inicialmente a uma altura de 30 metros. Então, H é igual a 30 metros. Aqui. E admitindo que o objeto descreva um movimento de queda livre, que a aceleração local da gravidade valha 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui. E que se pode desprezar a resistência aerodinâmica do ar, eu quero saber o tempo de queda do objeto até o solo. Então, eu quero saber o tempo de queda. Bom, então a gente tem duas formas de fazer, tá? Eu aplicar esses dados na equação de Torricelli para calcular a velocidade final e depois aplicar na equação do V-vovó, né, o VV0AT, ou no caso o GT, para descobrir o tempo. Então, vocês que decidem, tá? Vocês podem aplicar as duas fórmulas de física ou podem fazer pela fórmula de Bhaskara. Para não ter medo de fórmula de Bhaskara, vamos fazer por ela. Então, eu vou ter que montar ΔH. Sempre esqueço de voltar para a caneta. ΔH vai ser igual a V0, 5 vezes T, mais, e o ΔH também eu já tenho, né? Estou esquecendo de botar aqui 30. 30 é igual a V0 vezes T mais G T ao quadrado sobre 2. Então, no final, o que eu vou ter? 30 é igual a 5 vezes T mais 5T quadrado
Passo para cá, menos 5t quadrado, menos 5t, mais 30, que ficou lá quieto, é igual a zero. Posso dividir a equação toda por menos 5. Por que você vai fazer isso, professor? É necessário? Não é necessário. Se você não fizer isso, a questão ainda dá certo. Isso é bom lembrar. Por 5 não, por 6. Por 6 não, por 5. Oh, eita nós. Certo, gente? Então, aí vamos lá. Ó. Eu estou fazendo isso por quê? Por menos 5. Para deixar o A positivo, que em geral é o que a gente está acostumado a mexer, né? Lembrando da equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então o A é o cara que multiplica a incógnita ao quadrado. Então aqui no caso o A é ser menos 5. Se eu dividir tudo por menos 5, menos 5 dividido por menos 5 vai dar mais 1. Então vira só t quadrado. Mesma coisa aqui com t sozinho. 30 dividido por menos 5 vai dar menos 6. Isso é igual a zero. E agora eu aplico a fórmula de Bhaskara com esses valores. Delta é igual a b ao quadrado, que é 1, menos 4, que multiplica 1, vezes menos 6. Então, delta vai ser 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes menos 6 dá mais 24. Então, o delta vai ser 25. E a raiz de delta vai ser 5. Com isso, o que a gente vai ter? T' e ter duas linhas. Né? Dois valores para ter uma função de segundo grau. Menos b, então menos 1 e menos 1, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Em geral, como a gente às vezes esquece o a aqui embaixo, também é bom deixar o a igual a 1, sempre que possível, tá? Isso aqui, ó, menos 1 menos 5 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3, é um valor negativo, para tempo eu não posso ter. Então sobra, né? 4 dividido por 2 dá 2 segundos. Se você fizesse do outro jeito, daria também da mesma forma. E aí, não sei se daria mais ou menos trabalho. Acho que fica mais ou menos, meio a meio. Se você se sente mais confortável na matemática, usa Bhaskara, usa delta. Se você se sente um pouco menos confortável na matemática, aí eu aconselho a fazer duas fórmulas de física. Faz primeiro Torricelli, acha a velocidade final e depois aplica na a função horária da velocidade. Certo? Questão 8. Segundo se divulga, a Big Tower do Parque de Diversões Beto Carreiro World possui uma torre radical com 100 metros de altura. Caso o elevador estivesse em queda livre por todo esse trecho, e considerando o valor da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então G vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, e que o elevador parte do repouso V0 igual a zero, conclui-se que a velocidade final, que é o que eu quero descobrir, ao fim dos 100 metros, ou seja, realmente o meu ΔH será 100 metros, seria D. Então eu quero calcular velocidade final. Não tem o tempo envolvido, Torricelli me parece uma boa saída. V0 ao quadrado mais queda livre, 2 vezes 10 vezes 100. Então V ao quadrado vai ser 1000, né? 10 vezes 100 dá 1000, vezes 2, 2000. V vai ser raiz de 2000. Bom, raiz de 2000, vamos lá, vamos fatorar isso aí. Dá por 2 que dá 1000, dá por 2 que dá 500, dá por 2 que dá 250, dá por 2 que dá 125. Somando os algarismos aqui, ó, 1 mais 2, 3, mais 5, 8.
8 não é múltiplo de 3, então não dá por 3, só dá por 5, que vai dar aqui 25, aí dá por 5, que vai dar 5, aí dá por 5, que vai dar 1. Os pares saem e eu vou multiplicá-los. Então 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20, e o outro fica aqui dentro, preso, raiz de 5. Raiz de 5 vai ser, que número vezes ele mesmo dá 5? 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9. Então, deve ser por ali, eu não lembro de cabeça não, raiz 5. Mas deve ser, sei lá, 2,3, 2,4, acho que não passa disso, tá? Deixa eu fazer aqui na calculadora. Aliás, já vou mostrar minha aplicações. Cadê Calculator? Só puxar aqui para fora. Deve aparecer meio grande. Eu vou dar uma diminuidinha nela para usar. Então eu quero... aqui não tem raiz? 2,4. Eu fui fazer fui me mostrar. Ó, passou. Então, 2,3. Isso por hora dá uma prova. Aqui ele vai te fornecer 5,29. Então é menos um pouquinho. 2,2 vezes 2,2, 4,84. Então 2,2 é um bom valor para a raiz de 5, tá? Ainda assim, de certa maneira, acho que ele... aqui eu não lembro se ele me dá a opção de fazer raiz, ou eu não estou enxergando. Eu realmente... é básico, é bem básico. Acho que eu não consigo fazer, não. Mas, enfim, fui me mostrar aqui, a minha calculadora é mó fraca, né? Deixa eu só fazer no celular para ter um valor bem preciso. Cadê? Calculadora Mi. Raiz do meu Xiaomi. Também agora eu vou me mostrar mesmo, né? Já que estou aqui. Raiz de 5 vai ser igual. Cadê? Raiz de 5. 2,23. 2,23, 2,24. Então 20, depois desse momento de me mostrar, né? 20 vezes um 2,2. Tá ótimo. 2,23. Então 22,3 vezes 2 dá 44,6. Mais aproximado aí. Né? Ele deve ter usado o valor de raiz de 5, dá aqui, ó, 44,7. Letra C. Então, na hora lá da prova, né? Em geral, prova de concurso, não sei o que a Unesp fez aqui, não sei se eles liberavam calculadora para usar um valor tão certinho aproximado, mas se não usavam, dá para a gente ir chegando nos valores próximos, tá? Eu acho que na prova do IFES isso é fornecido, né? Acho não. Isso é fornecido, a menos que eles deixem de fornecer por causa de ser motivo da questão, né? Uma questão de matemática. Na questão de física do IFES, eles vão te fornecer o valor de raiz de 2, raiz de 5, raiz de 3. Ainda assim, sempre bom saber calcular. Questão 9. Um corpo de massa M foi abandonado de uma altura de 45 metros a partir do chão. Abandonado, B0, uma altura 45 metros, desprezando o atrito do ar com o ar e considerando a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que o módulo da velocidade do corpo ao atingir o chão, quero saber a velocidade final. O que vocês acham? Sem tempo? Sem tempo, irmão. Torricelli na veia. Então é Torricelli. V ao quadrado. Toda hora esqueço. Vou fazer disso uma setinha. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. Ele está caindo, então, mais 2G delta H. Velocidade final, eu quero descobrir. Velocidade inicial é 0, vezes 2, vezes 10, vezes 45.
Velocidade aqui vai ser então 450, 900. Raiz disso é 30 metros por segundo. Letra E. Questão 10. Um corpo de massa 2 kg é abandonado da janela de um edifício a uma altura de 41 metros. Ora, acho que ΔH, já vi isso antes em algum lugar, 45 metros. Supondo que ocorra um movimento de queda livre com aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e ao atingir o solo, abandonado então V0, acho que eu já vi isso em algum lugar, né? Ele só mudou Rio a PUC, olha só, a galera se copiando, eu nem vi. A Unisc do Rio Grande do Sul copiou a PUC lá de 2001 do Paraná. Então a mesma questão, né? 30 metros por segundo. Aqui eles só inverteram a ordem. Corpo de massa M, porque a massa é irrelevante, lá ele fala 2 kg. A altura é 45, a gravidade é 10, ele cai a partir do repouso, então 30 metros por segundo. Beleza? Que ele é uma queda livre mesmo. Se estivesse subindo, aí a gente poderia tratar diferente. Apesar de que aí não ia sair do repouso, né? Então, ganhamos tempo. 11. Uma bolinha metálica abandonada a uma certa altura h atinge o solo em 5 segundos. Então, o tempo de queda é 5 segundos. Considere g igual a 10, está aqui, considerado 10 metros por segundo ao quadrado. Assinale a opção que apresenta o valor da velocidade média da bolinha durante o último segundo da queda. Opa, então vamos lá. Assinale a opção que apresenta, essa aqui já é uma questão que não é tão repetitiva, valor da velocidade média da bolinha durante o último segundo da queda. Então vamos lá. Eu quero não ser a altura, que ela parte, né? Agora ela é abandonada. Toda hora eu esqueço, está na retinha. Que V0 é igual a 0. Atinge o solo, então o tempo total de queda é em 5 segundos. Ótimo. Considere g igual a 10, assinale a opção que apresenta o valor da velocidade média. Então, olha só, se eu pegar aqui e falar que eu tenho um pontinho, e isso aqui vai ser o último segundo de queda, ΔT igual a 1 segundo, o que eu preciso saber para calcular uma velocidade média? A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Tá? Não vai ficar tão aqui no meio não, mas é só para a gente lembrar. Então, se a velocidade média é ΔS sobre ΔT, de certa forma eu preciso saber qual foi a altura percorrida por ela nesse último segundo, ok? A gravidade continua a mesma em todos os pontos da queda aí. Tem um cabelo no meu óculos. A gravidade continua a mesma em todos os segundos da queda. Eu sei que antes dele chegar nesse último segundo de queda, ele cai 4 segundos. Então eu vou fazer um outro desenho aqui, para acho que ficar mais claro, fazer um desenho mais completo. Aqui, para a gente separar os dados, da queda aqui, separar um pedaço, aqui, um outro pedaço aqui embaixo, e aqui em cima, pronto. Dividir em 2 esse momento. Então vamos lá, vamos separar todos os dados aí bonitinho. Ó. O tempo total de queda, vou botar aqui do canto, então ΔT de queda, total, é de 5 segundos, beleza? A altura H. Considere G igual a, ela é abandonada, então aqui, ó, V0 desse primeiro ponto é 0. A gravidade continua a mesma para todo mundo, 10 metros por segundo ao quadrado. E assinale a velocidade média aqui nesse último instante. Então, beleza, o que eu sei que eu tenho que calcular?
eu tenho que calcular essa altura, sabendo que esse último pedaço aqui eu percorro em 1 segundo. Logo, eu percorro esse pedaço aqui em 4, né? Já que o tempo total de queda foi de 5. Se esse último segundo eu usei, então aqui em 4 segundos. Ela é abandonada, beleza. Então o que eu preciso calcular? H. Essa questão já é mais complexa, hein, gente? Aí vamos lá. É um processo que a gente tem que fazer para saber o que a gente precisa calcular. Para eu calcular H, eu poderia usar duas fórmulas. Porém, como eu tenho tempo, me sobra uma só. Então, H, ou ΔH, é igual a V0T mais, está caindo, né? GT ao quadrado sobre 2. ΔH eu quero descobrir, tempo eu tenho, gravidade eu tenho, V0 eu não tenho. Então, não tenho duas informações. O que é o V0? O V0 é essa velocidade quando ele chega nesse ponto. É o V0 linha. Então, vou chamar isso de V0 linha. Que é a velocidade final nesse trajeto. Então, antes de eu calcular isso aqui, o que eu preciso fazer? Calcular o V0 linha, que tende a ser o V final. Aí eu vou separar aqui então em trajeto 1, trajeto 2. Tende a ser o V final do trajeto 1. Ok? Então, beleza, eu quero calcular a velocidade final. Eu tenho a inicial, eu tenho o tempo e eu tenho a gravidade. Aqui fica mais fácil, né? É só usar V igual a V0 mais GT. V igual a 0 mais 10 vezes 4 segundos que ele caiu, 40 metros por segundo. Esse é o V final do primeiro trajeto, que é o V0 linha. Então agora sim eu posso calcular, né? Agora sim eu posso aplicar na fórmula. Quietinho. Pode não aparecer pela bagunça, mas eu tenho um leve toque. Então, ó, ΔH é igual a V0, 40, vezes T1, mais 10, vezes 1 ao quadrado, sobre 2. Então, ΔH vai ser 40 vezes 1, 40, mais 10 dividido por 2, 5, vezes 1 ao quadrado, 5. ΔH vai ser 45 metros. Se ΔH é 45 metros, a velocidade média vai ser ΔS, 45, sobre ΔT, 1 segundo. Isso dá 45 metros por segundo. Letra B de bola. Beleza? Então agora já foi uma questãozinha mais elaborada. Só que nada muito diferente do que a gente está fazendo. Ok?